Olá, pessoal, bom dia novamente. Segundo bloco da nossa aula de hoje. Com calma, então, vamos responder todos os questionamentos inerentes à introdução feita no primeiro bloco. Estamos tratando hoje, então, de extorsão mediante sequestro. Os doutores tiveram a oportunidade de verificar o disposto no artigo 159 do Código Penal Brasileiro, Decreto-Lei 2848 de 1940. E como que a gente desenvolveu o nosso primeiro bloco? Bem, o nosso primeiro bloco foi desenvolvido no sentido de entender as elementares do tipo penal, notadamente no sentido de que a extorsão mediante sequestro nada mais é do que uma forma especial do cometimento ou da execução, melhor, propriamente dita, da extorsão. Expliquei gradativamente justamente o porquê de estar ali o artigo 159, logo depois do artigo 158. Vamos novamente para a gente lembrar as disposições legais, por favor? Vamos lá. Temos aí o artigo 159 do Código Penal, extorsão mediante sequestro, que nos diz sequestrar pessoa, quer dizer, cercear a liberdade. A ideia aqui do cerceamento da liberdade, é importante a gente, sem mais delongas, já entrar no enfrentamento desse tópico, ele diz respeito à ideia do cárcere privado. Hugo, então quer dizer que uma pessoa pode ser vítima de extorsão mediante sequestro em casa, sim ou não? Pessoal, a jurisprudência já pacificou o entendimento de que o sujeito ele não precisa ser retirado ou levado a qualquer lugar para a sua restrição da sua liberdade, para a restrição da liberdade. Então, o doutor e a doutora têm que entender que sequestrar a pessoa, a restrição da liberdade, não necessariamente acarreta no deslocamento do indivíduo. Não necessariamente acarreta no deslocamento do indivíduo. O indivíduo pode ter a sua restrição de liberdade verificada no local em que ele já esteja. No local em que ele já esteja. Então, qual que é a finalidade essencial? Obter para si ou para outrem qualquer vantagem. Qualquer vantagem. Nesse aspecto, nós temos que fazer aqui o debate a respeito da natureza dessa ideia de qualquer vantagem. E ainda, de um estudo minucioso a respeito do princípio da consunção. Vamos lembrar lá o princípio da consunção? O crime fim mais grave absorve o crime meio menos grave. Lembra que, de uma forma muito, digamos, simplista, eu expliquei o princípio da consunção a vocês com a ideia do homicídio e da lesão corporal? Então, ora, de toda forma, para o indivíduo levar o outro à morte, ele precisa necessariamente afrontar a sua integridade física. Então, A dá um disparo de arma de fogo contra B. No momento em que o tiro acerta B, ele não morre instantaneamente, não. Ele começa a perfurar, ainda que por um espaço muito rápido de segundo, ele lesiona a integridade física do indivíduo antes de estourar o seu cérebro. Então, nesse caso, no caso do disparo da arma de fogo, nós temos ali que o crime fim. Qual é o crime fim? Qual é a ideia desejada pelo agente? A morte. E essa morte é mais grave do que o crime meio, afronta a integridade física. Então, o indivíduo vai responder somente pelo delito de homicídio. Por que eu estou trazendo isso? Duas ponderações a respeito do delito de extorsão mediante sequestro. Primeira delas, a ideia de qualquer vantagem, ela nos remete à presunção de uma vantagem propriamente econômica, ou pode ser também uma vantagem sexual, digamos, ou de qualquer outra natureza. Bem, temos duas correntes. Existe uma corrente que assevera que, quando o legislador quer tutelar exclusivamente o patrimônio, ele afirma indevida vantagem econômica, ele afirma expressamente vantagem econômica, o que pode ser verificado, inclusive, no artigo 158, olha lá, vantagem econômica, vantagem econômica. Então, qual é a compreensão? Essa vantagem ela deve ser necessariamente econômica, ou ela pode ser
pessoal, uma nomeação a um cargo que sequer é remunerado, por exemplo. Bem, nós temos aí, então, duas correntes. Eu gostaria de mencionar a primeira corrente, ela faz uma leitura sistemática do ordenamento jurídico, no sentido de que, por estar no título 2 do Código Penal, dos crimes, da parte especial do Código Penal, estaríamos aí diante, sim, de uma proteção específica ao patrimônio. E se essa proteção é específica ao patrimônio, essa vantagem ela deve, sim, necessariamente ser financeira, ser economicamente aferível. Uma outra corrente, mais legalista, ela diz que não. Essa corrente assevera que, quando o legislador quer deixar expresso vantagem econômica, ele assim o faz, a exemplo do artigo 158. Então, essa vantagem não necessariamente ela tem que ser econômica. Hugo, qual é a sua posição? Bem, eu prezo sempre pela leitura compactada e sistemática do ordenamento jurídico. Então, eu prefiro acreditar que ali o legislador não se atentou à ideia e, por distração, não trouxe uma previsão muito parecida com a ideia da extorsão, que eu acabei de mencionar e defendi desde o início da nossa aula, que a extorsão mediante sequestro é uma espécie de extorsão. Então, na mesma linha de Rogério Greco, por exemplo, eu assevero que, ao meu modesto ver, essa vantagem pleiteada ela deve ser necessariamente econômica, e, caso contrário, caso não seja ali uma vantagem econômica, nós estaríamos diante, talvez, até de um próprio sequestro ou apenas do cárcere privado. Tá bem? Então, na sequência, qual é o outro questionamento que eu preciso responder aos doutores? Quando a gente faz a análise do tipo penal, vamos lá nele de novo, nós precisamos entender que o fim específico do agente, a ideia do bem jurídico tutelado, nós temos e já fizemos a leitura das várias formas de qualificadora do delito. Tá? Em relação a isso, com relação às qualificadoras ou não, entende-se que o delito de extorsão mediante sequestro, né, a ideia de condição do preço ou resgate, ela subsidia, ela corrobora essa assertiva de que esse retorno ele deve ser financeiro, de que esse proveito ele deve ser financeiro. Então, trago aí mais um elemento, que é lá ao final, como condição ou preço do resgate. Essa condição ou preço, quando ele estabelece ali o preço, ele está dando a ideia de uma vantagem aferível financeiramente, monetariamente falando. Tranquilo até aqui, pessoal? Fiz outras perguntas no final da última aula, em relação especialmente à objetividade jurídica do tipo. Temos aqui, principalmente, um crime contra o patrimônio? Sim. Sim. Contudo, o patrimônio é o único bem jurídico alheio à extorsão mediante sequestro? Sabemos que não. Eu acabei de mencionar que a extorsão mediante sequestro traz para nós um cerceamento, da liberdade individual do sujeito. Então, sim, num primeiro momento, a gente vai fazer aquela análise da objetividade jurídica que nós já fizemos em outros dispositivos. Num primeiro momento, o que se protege? Ora, de fato, se protege o patrimônio. Estamos falando aí de um crime contra o patrimônio. Mas os outros bens jurídicos em volta ao patrimônio são irrelevantes? Indene de dúvidas que não são irrelevantes. Por quê? Ora, porque nós temos ali as qualificadoras que indicam uma preocupação especial do próprio legislador em relação à integridade física do sujeito, em relação à vida do sujeito. Então, observe que, da mesma forma, lá com relação ao roubo com resultado morte, nós não temos aqui na extorsão um crime, né, extorsão mediante sequestro, que, se tiver o resultado morte, será julgado e processado perante o tribunal do júri, não. Objetivamente falando, num primeiro momento, nós temos por direito tutelado o patrimônio. Contudo, ao redor do dispositivo, nós temos a liberdade individual como tutelada. E, em relação lá às qualificadoras, nós temos uma preocupação do legislador muito grande com a ideia de que
com a ideia da integridade física e com a ideia também da vida, bem como dos grupos hipossuficientes. Observe-se que, se a vítima for menor de 18 anos ou maior de 60, nós temos também uma modalidade qualificada, tá, do delito. Pessoal, nesse momento, façamos a análise novamente do parágrafo 4º em relação às críticas que eu tenho que trazer aos doutores quanto à colaboração premiada. Muito se equivoca no sentido de que a colaboração premiada ela foi aferível no ordenamento jurídico brasileiro só a partir da Lei 12.850 de 2013. Não é verdade. A Lei 12.850 de 2013 ela vem com a finalidade especial de regular o tratamento das organizações criminosas no Brasil. Tratamento esse que até então das organizações criminosas era lacunoso, ou seja, nós não tínhamos a ideia e a definição no ordenamento jurídico brasileiro do que era organização criminosa. Hugo, então, o que era considerado organização criminosa? Nós tínhamos que aferir segundo diplomas internacionais. Então, o Brasil buscava, lá nos tratados e convenções internacionais, que a República Federativa do Brasil era signatária, a definição do que seria organização criminosa. Veja, lá no parágrafo 4º se diz: se o crime é cometido em concurso e o concorrente, que denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Percebam, nesse caso, muito embora a redação seja bem anterior a 2013, temos aí uma legislação com a previsão do parágrafo 4º em 1996, muito embora isso, nós temos que aferir, nós temos que deixar expresso que nada mais é o parágrafo 4º, a natureza jurídica nada mais é do que uma natureza de colaboração premiada. Colaboração e não o quê? Colaboração e não o quê? Delação. O doutor e a doutora têm que começar a trabalhar com um termo técnico. Nós não temos que falar aqui em delação premiada, nós temos que falar em colaboração premiada. Então, perceba que lá no parágrafo 4º, muito embora bem antes da Lei 12.850 de 2013, nós temos um exemplo claro de colaboração premiada. Veja, a Lei 12.850 de 2013, então, ela vem para regular no ordenamento jurídico a ideia de organização criminosa. E ela traz institutos que muitas vezes já eram praxe no direito brasileiro como um impositivo de regulação. Não é porque a Lei 12.850 traz um dispositivo, traz um instituto ou outro, que a Lei 12.850 inaugurou supracitados institutos no ordenamento jurídico brasileiro. Nós temos que a Lei 12.850 regulou a organização criminosa e, sim, foi muito providencial ao regular também institutos que poderiam, inclusive, já ter sido verificados anteriormente. Estou falando aqui do agente infiltrado, estou falando aqui também da colaboração premiada. Então, em relação à objetividade jurídica, a nossa ponderação foi sanada. Em relação às qualificadoras, a nossa ponderação foi também sanada. E em relação ao parágrafo 4º, prevendo ali expressamente a ideia de colaboração premiada, com a fixação já da benese ao eventual agente infrator, também já foi sanada. Nesse momento, o que nos resta? Eu prometi, vou cumprir, trazer para vocês uma jurisprudência, algo que elucida, algo que deixa mais prático o estudo da extorsão mediante sequestro. Faço aqui um verbete de que o supracitado delito, lá o rigor do artigo 159 do Código Penal, é também muito próximo, ou traz também muita ideia daquela síndrome do Estocolmo, como também já trabalhei com os doutores. Muitas vezes a vítima ela traz ali uma dependência psicológica, uma dependência afetiva dentro do próprio agente que a sequestra. Exemplo aqui, a filha do Silvio Santos, logo quando ela saiu
do cárcere privado, em que, mas é cárcere privado ou sequestro? É extorsão mediante sequestro, mas a extorsão mediante sequestro também exige o cárcere privado. Então, logo quando ela foi lá resgatada, naquele momento ela só elogiava aqueles que a haviam sequestrado. Então, veja, é um delito também que traz uma ideia de vício ou de afronta psicológica muito forte, né, em relação à vítima. É algo que, indene de dúvidas, nós temos que considerar. Vamos fazer, então, a análise da jurisprudência selecionada nesse momento? Vamos lá. Está aqui a jurisprudência selecionada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, relator desembargador William Silvestrini. Vamos lá. Não descaracteriza o crime de extorsão mediante sequestro o fato de o espaço físico ocupado pelas vítimas não ser oculto, se permaneceram confinadas em uma cela ou com livre circulação pelas dependências da delegacia, se estavam atemorizadas de modo que não poderia exigir a tentativa de fuga, ante o risco de descumprimento das ameaças contra elas perpetradas, independentemente dessa ideia de estar a vítima amarrada ou solta, eventualmente no ambiente físico, independentemente disso, está caracterizado o cerceamento à sua liberdade de quê? Locomoção. Olha a parte final. Evidenciado que os agentes mantiveram com a vítima, acorrentada e amarrada, em seu poder por várias horas, valendo-se de arma de fogo, com o propósito de receber vantagem financeira como condição de resgate, acham tipificados os tipos objetivos e subjetivos do artigo 159 caput do Código Penal brasileiro. Então, veja, a jurisprudência nos aduz, a jurisprudência nos traz as elementares que, veja-se, a forma também das 24 horas previstas no parágrafo 1º, salvo melhor juízo, é apenas uma qualificadora. Eu já vi tese defensiva no sentido de que cerceamento da liberdade da vítima não ultrapassou 24 horas, então não estaria ali o delito configurado. STJ, Superior Tribunal de Justiça, já bateu o martelo. A questão das 24 horas não é elementar do disposto ao artigo 159. Ela é apenas uma qualificadora. Então, se o agente, com dolo, consuma o delito de extorsão mediante sequestro, no momento em que ele cerceia a liberdade de locomoção da vítima e esse cerceamento não ultrapassa 24 horas, nós temos que entender que esse fato de não ultrapassar 24 horas é apenas a ideia de que a tipificação provavelmente será na forma do caput, e não que o delito não tenha deveras, ocorrido. Tranquilo até aqui? Acredito que tenha respondido todos os debates, todas as ideias que trouxe ao questionamento dos doutores no primeiro bloco. Desejo para vocês uma ótima semana. Na quarta-feira, o que nós vamos fazer? Nós vamos encerrar a discussão envolvendo a extorsão mediante sequestro, saneando na aula ao vivo as dúvidas dos doutores, as dúvidas das doutoras, e trazendo mais uma jurisprudência para elucidar. Lá, sim, na quarta-feira, a ideia da prisão preventiva, que bateu o martelo, o Superior Tribunal de Justiça também. Tranquilo até aqui, queridos? O meu muito obrigado pela companhia, ainda que à distância, infelizmente, nessa segunda, e uma ótima semana novamente para os doutores.